Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é Leandro Barros. E desde já eu peço para que os irmãos assinem o canal, toque o sininho para notificações e dê o seu joinha para que o YouTube possa priorizar os vídeos do canal. Hoje eu venho trazer para os irmãos uma mensagem para aquele que está pecando no deserto, pecado da fornicação, que esse pecado tem atrapalhado a sua caminhada. A palavra que eu vou ler, ela está lá em 2 Reis, capítulo 4, do versículo 38 ao versículo 41. Que os irmãos peguem as suas Bíblias. Eu vou ler na versão da Nova Tradução de hoje, para maior entendimento dos irmãos que estão no canal e não têm frequência, costume de ler a Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor. Certa vez, quando havia falta de alimentos naquela terra, Eliseu voltou a Gilgal. Enquanto estava ensinando um grupo de profetas, ele mandou que o seu empregado pusesse uma panela grande no fogo e fizesse um cozido para eles. Então, um dos profetas saiu para o campo a fim de apanhar ervas. Ele apanhou uma trepadeira que dava umas frutas amargas e apanhou todas as que pôde carregar na sua capa. Então voltou, cortou as frutas em pedaços e jogou dentro da panela, não sabendo o que era. O cozido foi servido aos homens, mas assim que eles o provaram, começaram a gritar para Eliseu: "O cozido está envenenado", e não queriam comer. Então Eliseu pediu um pouco de farinha, jogou dentro da panela e disse: "Sirvam mais um pouco de cozido para todos." E o cozido que estava na panela já podia ser comido sem perigo. Bem, meus irmãos, essa história, ela nos mostra um episódio interessante que se passa em Gilgal. A palavra Gilgal significa uma roda, talvez aqui um lugar de habitação de profetas ao norte de Israel, onde foi um dos primeiros seminários de profetas registrado na Bíblia, em que os alunos se assentavam em círculo ao redor do profeta mestre, aqui no caso representado por Eliseu, e nós vemos que ali se passava uma grande fome, onde Eliseu sentiu a necessidade de alimentar os seus discípulos. Ele pediu para que o empregado preparasse um cozido. E o empregado do profeta, que ficou encarregado de fazer o cozido, saiu à procura de umas ervas e encontrou uma fruta amarga e colheu essas frutas. A palavra diz que ele encheu o seu manto dessas frutas e levou para preparar o cozido. Mas ele não tinha a menor noção do que era esse ingrediente, de que se tratava. Na verdade, aquela fruta era uma trepadeira. Essa trepadeira era uma colicíntida, espécie de cabaça tóxica, preparada por uma pessoa que não soube discernir entre o que era bom para comer e o que realmente era necessário para matar a fome. E é assim a questão do pecado no deserto. O deserto é lugar de escassez relacional entre homem e mulher. Falta o carinho, falta a companhia, mas principalmente escassez de intimidade sexual. Pois a partir do momento que a separação do cônjuge acontece, se inicia um problema de se ter desejos humanos praticamente incontroláveis nessa área. Porque a falta do sexo no Vale da Restauração faz o desejo de praticá-lo aumentar muito. E isso se torna um grande problema, porque agora o cenário de recursos nessa área se tornaram muito limitados, ou na grande maioria, totalmente esgotados. Eliseu, então, vendo que a fome castigava seus alunos, interrompeu seus ensinamentos e resolveu suprir o desejo fisiológico de alimentar o corpo. O pecado, meus irmãos, ele causa a falsa ilusão de que os ensinamentos de Deus, através de sua palavra, não são suficientes para nos suprir no vale, e a tentação nos faz dar uma pausa para as coisas de Deus
e ir atrás de qualquer coisa para se alimentar nossos desejos, para suprir a solidão, a falta de carinho e a tensão causada pela ausência do cônjuge. O pecado é como essa trepadeira que o empregado de Eliseu colheu para o preparo do ensopado, aparentemente bom para se comer, mas verdadeiramente mortal. Como o empregado do profeta, muitos dos que estão atravessando o vale da restauração vão atrás de algo para saciar o desejo da carne e se deixam levar pelos prazeres momentâneos que o pecado proporciona, mas que no final só traz mais peso na consciência e mais destruição em nossa vida e comunhão com Deus. A palavra de Deus em Provérbio, ela retrata bem isso, como que é prejudicial você querer suprir os desejos da sua carne de qualquer maneira. Provérbios 5, 3, 4 diz que os lábios da mulher imoral podem ser tão doces como o mel, os seus beijos tão suaves como o azeite. Porém, quando tudo termina, o que resta é amargura e sofrimento. Nós ficamos nos perguntando, o porquê de não conseguirmos resistir a este pecado agora, se antes estávamos com nossos cônjuges, poderia qualquer pessoa se aproximar de nós, nos fazer uma proposta indecente, que isso nem nos chamaria a atenção. E agora, facilmente, nós caímos. A palavra de Deus, ela é tão surpreendente que ela tem explicação para todo o desvio de conduta do homem. A palavra de Deus, ela vem mostrar isso para nós em Provérbios 27, versículo 7, que diz: quem está com o estômago cheio, rejeita até o mel, mas para quem está com fome, até a comida amarga é doce. E é exatamente isso, meus irmãos. Rejeitávamos esse tipo de tentação, de pecado antes, porque estávamos sendo saciados por nossos cônjuges nessa área. E por termos o alimento, a fome não era um problema. Mas agora, com o distanciamento dos nossos cônjuges, temos de nos distanciar de tudo que nos remete a esse tipo de pecado. Nós vemos que Eliseu viu que a fome estava atrapalhando seus discípulos a prestarem a devida atenção para seus ensinamentos. E é assim também quando começamos a alimentar nossos impulsos sexuais. Vai ficando mais difícil buscarmos a palavra e o diabo vai nos mostrando pratos para matar nossa fome e com isso nos prender com suas cordas da legalidade do pecado. A panela representa a nossa vida e o pecado é a erva que o discípulo do profeta jogou dentro da panela, que tinha a função utilitária de preparar o alimento necessário para matar a fome, que é a palavra de Deus, que aqui é representada pela farinha que o profeta jogou sobre o ingrediente envenenado. Nós vemos que Eliseu viu que a fome estava atrapalhando seus discípulos a prestarem a devida atenção para seus ensinamentos. E é assim também quando começamos a alimentar nossos impulsos carnais. Vai ficando cada vez mais difícil buscarmos a palavra. E o diabo vai nos mostrando pratos para matar a nossa fome. E com isso nos prender com suas cordas da legalidade do pecado. A panela representa a nossa vida. E o pecado é a fruta amarga colhida da trepadeira que o empregado do profeta jogou dentro desta panela, que era o objeto que tinha a função utilitária de preparar o alimento necessário que deveria para matar a fome dos discípulos do profeta. A farinha que o profeta jogou dentro da panela sobre o ingrediente envenenado e o tornou bom e agradável para se comer é a palavra de Deus. Toda vez que deixamos de alimentar os nossos desejos carnais, meus irmãos, e passamos a nos alimentar da palavra, passamos do estado de degradação espiritual para o estado de santificação. Assim como o alimento que, após ter recebido a cobertura da farinha jogada pelo profeta, se tornou bom para o consumo. O profeta faz o papel do Espírito Santo, que vem nos purificar e a todo tempo nos convence do nosso pecado, para nos tornar aceitáveis diante de Deus, nos convencendo através de sua palavra, que é o alimento que realmente sacia todas as nossas necessidades.
o Espírito Santo trabalha dia e noite, intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis, para poder purificar a nossa alma, purificar o nosso espírito de todo pecado. O pecado é o veneno que estraga a alma, mas Deus, através da tua infinita misericórdia, tem buscado nos limpar e nos tornar agradáveis ao Senhor. Se você foi trazido até esse vídeo, é porque Deus ele está falando com você que Ele pode te purificar também. É através da palavra dEle, Ele pode fazer isso na tua vida. Então não desista, continue clamando, pedindo a Deus a libertação pelo pecado. Com certeza Deus ele tem poder para libertar. Por mais que o diabo diga que não, o diabo diz que não tem jeito, que você não consegue, que é impossível você se livrar dessa fraqueza, desse pecado, mas é possível sim. Nós vemos muitos exemplos na Bíblia onde Deus consertou o povo de Israel. O povo de Israel estava totalmente afundado na idolatria, no adultério espiritual, e Deus, com o poder que Ele tem, o poder para transformar, para restaurar, Deus trouxe o povo dele de volta à adoração verdadeira. Então, meus irmãos, que vocês fiquem com essa palavra, que a paz de Cristo possa ser na vida de vocês. Confiem em Deus, não se entreguem, não deixe que o pecado ofusque o poder de Deus na vida de vocês. Eu deixo essa breve mensagem e que Deus possa abençoar a vida dos irmãos. E como eu sempre digo, no Vale da Restauração, nunca desista do seu cônjuge, nunca desista de você, pois Deus tem restauração. Deus está purificando para poder restaurar esse casamento. Então que os irmãos fiquem na paz do Senhor Jesus e continue sempre dizendo, gritando se for possível no mundo espiritual, estou lutando por você. A graça e a paz do Senhor Jesus.